Bom dia, olha eu viajando já. Boa noite. Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Opa, Centro Viveca. Deixa eu convidar o Centro Viveca para entrar, que ele é o nosso. E Ah, e aí? aí, meu amigo? Tudo bem contigo? Tudo você? Tudo certo, esperando o povo entrar aí. Sejam bem-vindos. Ô, Fefe! Prazer, Andréia. Tô dando oi aí pra galera aí que eu conheço, vou dando Vai oi. a turma Tá me passando. ouvindo bem? Tô perfeito. E você? Tá, tô ótima, tá ótima. Tá. Esperar um pouquinho. A gente dá uns 3 minutinhos, tá? E aí a gente começa. Enquanto isso, namastê, Fê, saudades. Cláudia Faro, sempre nos acompanhando. Eu vou dando um salve geral para É todo mundo mesmo. aqui. Vamos ver se eu lembro de todo mundo também. É. Esses dias uma senhora assim escreveu comigo lá no programa da Chante, aí ela, fui sua aluna. Falei, ah, tá, Isaura. Aí falei, peraí, deixa eu ver se minha memória tá boa. Aí eu falei os três, o nome, o segundo nome e o sobrenome. Aí ela, Nossa, caraca, eu falei, amiga. Aí ela, caramba, eu falei, é o yoga, é o yoga. eu sou péssimo com nomes, mas sou ótimo com histórias. Então aí você fala assim: Ah, você é aquela pessoa que tem uma história assim, 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 que me contou. Ah, isso! Nossa, você lembra? É, mas eu preciso saber o seu nome, porque o nome eu não lembro. É, eu lembro dos nomes, a história eu já não sei. Olá, aê, Vivi, conseguiu, Vivi. Vivi estava no desespero. Pessoal que for entrando, vai dando um coração, vai mandando um aviãozinho aí, por favor, vai chamando alguém que vocês queiram, que interesse aí o assunto. É, pode explorar o Bruno, porque ele gosta de ser explorado. Eu, pessoalmente, o exploro, Pode explorar, todo mundo exploro explora. muito ele. Entendeu? Perguntem, porque a gente. Se tem um cara que está afim de dividir o que sabe, é esse cara aí. Pode ir Oh, pergunta explorando o que que eu ele tô está feliz. afim. Pode explorar esse cara, ele gosta de ser explorado. Vão perguntando aí, vão mandando avião, vão chamando a galera, tá bom? Aviãozinhos aí, corações. Que aí o oráculo do Google considera, oi, Rô, considera que é um material de relevância e vai chamando aí a galera para assistir. E vale a Ah, pena assistir esse cara. Então, vamos embora. Olá, olá, boa noite. Oi, Tânia. Tânia, tu tá em todas, hein, Tânia? Pelo amor de Deus. Sejam bem-vindos. Vamos lá. olha lá, um monte de Esperando coraçãozinho. aí. Tem como ver Tem que quem mandar tá? coração. Quem tá o quê? Mandando coração? Eu consigo ver, tu não vê aí pra tu? Quem tá entrando? Eu Não, vejo não vai quem subindo a entrou, galera aí? mas eu Hum. não vejo. Dá para ver quem tá assistindo a gente também? Porque eu vejo um númerozinho aqui em cima só. Mas dá Ah, para ver não, quem tá aparecendo. Oi, Yogi Urbano, boa noite, seja bem-vindo. Você falou tanto dele que eu tô aqui. Alguém escreveu. entrou. Ah, o Roberto. Roberto, você fala tanto dele que eu tô aqui. Olá, quase Muito uma subscrição. difícil não ter. Ah, é quase uma propaganda. Eu tenho que ganhar tenho que ganhar, Que vou mais ganhar você uma quer? grana aí. É. Mais artigos mais artigos, mais artigos. Aham, exato. Você vai ver o pacotinho que eu tô para te mandar. É, eu sei, eu tô sabendo que tu vai me mandar tudo em inglês agora. Agora eu tô Oi, ferrado. Tânia, obrigada. Agora eu tô ferrando. Por que que eu te mandei aquele texto? Olá, olá, sejam bem-vindos. Pessoal que vai entrando, se puder, coraçãozinho, avião aí para quem interessar o assunto, tá bom? Fazendo Daí é só perguntas. live, né? Hã? É como encaminhar um story, você manda a live. Olha a É, Ana. vinho. A Ana foi minha cliente de Rolf um tempão atrás, lá do consultório. Olha lá. Ana Dal Seco, lembro bem dela. Olha lá, tá aqui, tá sempre acompanhando também o que eu escrevo. Rafinha, tudo bem, Rafinha? Seja bem-vinda. Olha lá.
Oi, Ana. Olá. Rafael, Rafa. Bom, oi, Rafinha, Rafaela. Rafaela Antoniassi, seja bem-vinda. Olá, Lefísio, pessoal que vai entrando, corações de monte, vai lá, para ajudar a gente aqui, vai chamando que o assunto é muito interessante. Ô, Bru, tu me mandou o teu currículo, mas tu vai se apresentar. Olá. Eu vou dar oi, mas é quem vai falar é tu. Eu vou só dar uma introdução e tu segue com o restante. Ó, a Beleza. gente já vai começando, tá bom? Ah, beijão, Rafa. Tá bom? Nós vamos começar, galera. Bom, vão mandando coração, vamos chamando o pessoal. Eu já vou começar aqui abrindo a nossa live de hoje. Sejam bem-vindos ao Chante Portas Abertas, tá? Todas as quartas-feiras às 19, nós vamos trazer um professor, uma professora sobre yoga, pilates, enfim, assuntos diversos, psicólogo, fono, pedagoga. A gente, na Chante, a gente está trabalhando com autoconhecimento, desenvolvimento humano, então tudo que for pertinente a esses assuntos, vamos embora, tá bom? Hoje eu trouxe o professor Bruno Bernardes, tá bom? Ele é um golfista. Ele me mandou o CV, ele mandou o CV, eu esqueci o CV, pode brigar comigo, então ele vai se apresentar, tá bom? Vai falar sobre face em movimento. E façam perguntas para ele, tá? Não faz nenhum sentido se vocês não perguntarem. Então, ele vai conversar aí um pouquinho conosco, ele vai se apresentar. Ele tem 2 cursos na Shank, né? Um ele trouxe de liberação miofacial, a Jane entrando aí, que já está na segunda edição, tá? O de liberação miofacial, e ele tem um de ATM, e assim, agora em maio, mas por conta da pandemia, a gente colocou mais para frente. Mas fiquem ligados. Quem faz aula comigo, quando eu falo da lasanha, quando eu falo do biscoito, né? Quando eu falo da roupa, é esse cara aí, tá com microfonia. Deixa eu baixar um pouco o meu som. Será que é o meu som? Pode Não ser que sei porque que esteja tá com dando o microfonia. teu. Baixei Deixa um eu ver pouco o se meu som, baixa um pouquinho o teu aí. Tá com microfonia. melhorou, será? Acho que sim, vamos ver. Então, entendeu? Quem faz aula comigo já sabe, esse é o cara. Ó, Luciana Paiva entrou, a Lu entrou. Tudo bem? Então, é desse cara, esse cara é o cara da lasanha, tá bom? E das caixas e todo o resto. Tudo bem? Bru, obrigada por ter vindo. Você estava nervoso? Não sei Eu como é que morro você de está agora. vergonha dessas coisas. Mas você sabe Mas que vamos bater papo. Fala o lá. mais engraçado é que eu me toquei, acho que de um tempo para cá, que a única coisa que eu trabalho desde os 14 anos. E eu sempre trabalhei dando aula de alguma coisa ou trabalhando em ensinar alguma coisa. E foi nessas, né, porque eu sou graduado em design gráfico, só que eu sempre trabalhei com educação. Meu primeiro emprego foi numa escola de inglês para ter um auxílio de educação. Depois eu fui dar aula de outras coisas. E quando eu virei designer gráfico, eu fui trabalhar com educação, fui fazer livro didático. Que aí eu entrei no mundo dos livros de auxílio ao professor, porque todo livro didático vem um manualzinho do professor junto. E aí, quando eu estava na graduação da faculdade, eu decidi fazer a formação em yoga. E eu não tinha o menor interesse de ser professor. Eu fui fazer a formação de yoga porque eu queria compreender um pouco mais daquilo que eu tinha me apaixonado, que tinha me feito sair de um transtorno de ansiedade, e foi o yoga que me ajudou nesse processo. Eu sei que com essa história de não querer dar aula, depois de 1 ano e meio de formação, eu já estava trabalhando numa academia dando 5 aulas por semana. E eu Isso porque tu não gostava. queria dar aula, né? E, Isso porque tu não queria dar aula. pois é, e interessante, assim, como eu tive Deu uma muito travada. difícil, eu gostava mais dos alunos que tinham dificuldade de praticar, ou que vinham com alguma dor, com alguma questão. E isso me instigava muito. E por conta disso, eu comecei a fazer todo o curso que tinha a ver com a prática terapêutica, com formas de tratar corpos com yoga e me fazer entender mais. Como
minha graduação não foi na área da saúde e eu gostava muito de anatomia, eu fui atrás de coisas que tentavam fazer aquele corpo difícil que era o meu e o corpo difícil dos meus alunos também tentarem melhorar de alguma forma. E no meio dessa história, desses cursos de prática terapêutica, eu acabei fazendo uma formação em quiropraxia. Então, depois de ser professor de yoga, eu virei quiropraxista para entender melhor a biomecânica das articulações, da coluna, que foi brilhante, porque nessa história de manipulação, você aprende como funciona cada pedacinho do corpo ali, dos ossinhos, né? Foi brilhante. Mas no meio dessa história eu descobri que tudo que eu fazia como quiropraxista voltava, meu paciente voltava com a mesma dor, com o mesmo problema. Eu falei, tem alguma questão muito engraçada acontecendo, né? Por que que volta? E ao mesmo tempo entendendo isso, como professor de yoga, vinha um aluno com uma dor no pescoço e a gente alongava a panturrilha, a sola do pé, criava mais espaço na parte de trás do corpo dele e a dor na cervical passava. Mas eu não conseguia entender muito bem o que era isso. Em um dos cursos que eu fiz, eu conheci um fisioterapeuta que me mostrou um livro chamado Trilhos Anatômicos, que quem já fez aula comigo conhece bem, que é um dos primeiros livros que aparece para todo mundo, que conta sobre essa tal de fáscia. Essa tal de fáscia, que é um tecido inteiro, que não tem começo, não tem final, não tem, né, que é um conjunto, começa a me interessar muito, e daí eu começo a estudar com algumas pessoas a respeito de manipulação de tecido. Tá me escutando daí? Tô sim. Tá, porque aí apareceu Tá uma dando bolinha uma rodando em cortadinha você, aqui. eu fiquei com medo agora. É, tem uma hora que dá uma para mim Tá. também, mas você para, congela, mas eu tô te ouvindo. Uma travadinha, mas continua. Dá uma travadinha, eu rezo, faço um mula Beleza. banda e aí continua a gravação. E numa história, no contexto de dar aula, eu acabei desenvolvendo jeitos diferentes de cuidar da prática terapêutica, né, dentro do yoga, entendendo o corpo como um todo, que foi inclusive um curso que eu dei aí, eu acho que há uns 2 anos atrás, Foi. tem uns 2 anos, Acho que até e bastante tempo, né? Está enroscando bastante. e aí? Aí, acho que agora tudo bem. Voltou. Aí. Voltou. Aí tu parou no curso de 3 anos atrás. Nossa, 3 anos já. É, E aí surgiu a ideia, no meio desse contexto, da gente criar o curso de liberação miofascial aí em Santos. Porque a gente tem, assim, o conhecimento sobre fáscia, ele é muito ambíguo, né? Tem muita coisa que não é realmente fato, o pessoal se baseia em muita coisa que não é muito bem explicada, do tipo aquela coisa da face que dói, né? A face que tem que doer para poder soltar, né? E, e na verdade a face não gosta de dor, ela gosta de um toque gostoso, né? Tem que ser gostosão o toque. E surge dessa necessidade de tentar trazer
para Santos um curso que seja bastante sofisticado a respeito de toque, né? Que exige como é que a gente pode dizer, uma boa escuta da mão, uma boa percepção do terapeuta e que traga conforto para o outro, né? E aí essa Mas coisa, né, do tecido, fala. me fala, assim, a gente sabe disso, né? Será que é a minha ou é a sua? Ou geral, sei lá. A minha tá aqui com os pontinhos Duas. funcionando. Fala pra galera, explica o que que é fáscia pra galera, de uma maneira que você acha mais simples possível, para quem tá chegando aí. O que que é uma fáscia? O que que é, para que que Boa. serve, de onde veio, sei lá. Dá um panorama É, geral aí, pessoal. fácil se a gente for pensar no nível superficial, né? É como se fosse uma roupa de mergulhador. Ela não tem começo, não tem fim. Então, se eu puxo, né? Pensa num tecido que primeiro cobre o músculo. Então, se eu puxo a roupa aqui, a roupa vai puxar lá no tornozelo, certo? E aí, se a gente complicar um pouquinho mais essa roupa de mergulhador, vamos pensar que ela tem várias embalagens. Então, a gente pode pensar que essa face embala o menor pedacinho nosso até o maior pedaço. Então, você tem uma embalagem que faz uma embalagem maior, que faz um pacotinho cada vez maior e que daí chega nessa roupa de mergulhador. Então, quando eu falei que a roupa puxa aqui e ela vai esticar lá no tornozelo, na verdade é um conjunto de roupas que estão dentro da gente, de embalagens que vão junto. Desde essa superficial até, vamos dizer assim, nos órgãos. Então, se eu tenho um tecido que puxa aqui fora, lá dentro esse tecido também vai ser repuxado. Então a gente pensa nesse conjunto de embalagens que forma esse tecido facial no corpo, que se comunica, que protege as partes do corpo e que ao mesmo tempo também uh, tem essa capacidade de adaptação, né? Uh, e aí ele vai se alterar, porque ele é uma estruturinha de colágeno. Todo mundo já ouviu falar em colágeno de alguma forma, de um jeito bom ou de um jeito não tão bom. Todo mundo já ouviu falar de colágeno, que é a maior parte dessa matriz, dessa estrutura que forma essa face. Aonde a gente usa mais em termos de impacto, né, em termos de uso forte, esse tecido vai criar mais colágeno, porque existe uma necessidade de endurecimento. Ou quando eu tenho um movimento que é leve, que é tranquilo, que não tem trauma, que não tem peso, eu posso ter uma quantidade mais elástica, né? E menos dura, menos rígida. Que aí entra na história da lasanha, né? Para quem não ganha, se não escutou o Adri contar, Oi? imagina uma lasanha. Hã? O que, Cortou? que cortou? O que que tem a lasanha? Parou na lasanha, o que que a Adri contar o quê? Não deu para ouvir. Se alguém não escutou o Adri contar essa história, eu vou contar agora. Não, Então, conta aí de novo. Quem ouviu vai ouvir e, pelas suas palavras, das suas palavras. então, a gente pode imaginar uma lasanha fresquinha, que acabou de sair do forno. Então, você consegue ver as camadas, você vê o que é queijo, você vê o que é recheio. Se a sua lasanha é vegetariana, você vê a berinjela, você vê a abobrinha. Se a sua lasanha tem presunto, você vai ver o presunto, a carne moída. Você vai ver todas as camadinhas ali, certo? Vai ficar muito claro. Inclusive, pensando no molho lá, né? O líquido está muito claro entre as camadas, ele consegue trafegar ali. E aí, quando a gente põe no prato, quando ela está muito fresquinha, tem que até tomar cuidado, né? Que você põe no prato, ela pode escorregar tudo, de tão soltinho. Aí eu passo um tempo, guardo essa lasanha na geladeira, não ponho nem aquele filminho plástico. Deixo ela na geladeira e esqueço lá ela uma semana. Como é que fica?
né? Como é que ficam essas camadas? Camada não tem mais, né? Você pode até olhar aquilo, mas elas não tem mais diferenciação, é um bloco, né? Se você cortar, dá para comer até como sanduíche. E o tecido acontece a mesma coisa, né? Se você não tiver movimento, se você não estimular, para que o corpo vai deixar aquelas coisas deslizarem? Vai aderir, vai desidratar. Então é super importante também ter movimento para diferenciar e para conseguir ter esses lugares, né, de deslizamento. Pensando que o corpo ele deveria se movimentar para a direção que a gente quiser. Mas se a gente se movimenta sempre do mesmo jeito, na mesma direção, da mesma forma, para que o corpo vai criar, vai manter a liberdade para aquela direção? Vai grudar. É o que E você chama de, é o grudando, que vocês chamam de assinatura do movimento. que é a expressão do movimento. Como é que, ah, como eu me movo, como eu atravesso a vida, como o meu corpo fica, conta a história, né? Se eu levanto todos os dias, lembra da gente falar sobre espreguiçar. Se eu todo dia durmo, fico relativamente imóvel quando eu durmo, certo? Acordo, nem me espreguiçar eu espreguiço. Eu levanto, tomo café, sento no carro. A turma daqui de São Paulo, 2 horas no trânsito. Sento no escritório, fico na mesma posição de novo. Levanto, vou para casa. 1 hora de Netflix, janto, vou dormir. Repete, 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 repete. O que o meu corpo, o que os meus tecidos, o que a minha face sabe fazer? Como é que fica a lasanha? Ela Não é? adere. Eu comento com o pessoal sobre, hoje eu dei uma aula que eu falei do jogo de cintura, das torções. E as Uhum. rotações são muito importantes. As torções, você fala, né? Comunicar a parte de cima com a parte de baixo. Cintura pélvica, cintura escapular. Eu falo, galera, se vocês não fizerem essas torções, vocês vão parecer o Bob Esponja. Fica aquele bloco Quadradinho. quadrado, só mexe braço e perna e você fica igualzinho o Bob Esponja. Vocês têm que Quadradinho, ter gente. Que o isso? famoso jogo de cintura, né? A Jeane está Perfeito. fazendo uma pergunta aqui, ó, tu viu? Não, Falamos cadê? muito que o yoga interfere nas emoções. Pode falar um pouco sobre o papel da fáscia nessa relação entre yoga e emoção? A Jeane, danada, já está fazendo pergunta. A Jane já Ó, está a gente fala causando. muito que a Jeane já está causando, deixa ela. Pode causar, Jeane, vai lá, causa aí. Então, lembra que a gente estava falando sobre como eu me movo, a expressão do meu movimento é a reflexão de todo o conteúdo emocional, de tudo que eu vivi, né? Não existe ninguém. É, não, um jeito claro de falar isso é assim: ninguém recolhe, deixa o corpo fechado e fala assim: hoje é o dia mais feliz da minha vida. Assim como não tem ninguém que fala assim: nossa, perdi a minha família inteira numa enchente, estou muito triste. Não existe. Então, a gente tem que lembrar que tudo que a gente vive, por tudo que a gente passa, a repetição das emoções refletem como a gente atravessa o espaço, como é que a gente se movimenta. Isso fica impresso no nosso corpo. A forma com que a gente vive as emoções que a gente sente, né? E essa impressão acaba gravando também um padrão emocional dentro do nosso corpo, certo? E aí você tem a prática de yoga que vai te movimentar para todas as direções possíveis e imagináveis. Tudo aquilo que você está habituado a fazer, tudo aquilo que você não está habituado a fazer. Como é que aquele corpo vai aceitar aqueles novos padrões, aqueles novos movimentos, né? Então, Ou eu não vai aceitar, né? Ou não vai não, aceitar, né? Ou vai vai rolar rejeitar aquele guerra. padrão. Vai rolar uma É, guerra. vai rolar uma guerra. E aí que entra frustração na prática. É aí que entra uma coleção de emoções, porque é você lidando com aquele corpo, lidando com a sua história. O que é muito legal, porque a prática de yoga influencia você a tentar criar novos padrões. Mais uma vez, não só na parte mental, a gente passa a dizer:
yoga é fora do tapete, inclusive para a estrutura, né? Porque quando você traz a estrutura que você gravou, tudo aquilo que você entendeu como estrutura, uma abertura de peito, uma flexão de tronco, uma torção, tudo isso vai influenciar você na vida lá fora. Então é super importante essa coisa da prática dentro do tapete, a prática fora do tapete, tanto para o corpo quanto para as emoções, quanto filosofia, né? Me fala um pouquinho, que eu acho bem interessante, a questão de uma organização corporal ou uma estruturação corporal para trabalhar a relação com a gravidade. Eu acho que isso para mim também foi uma coisa muito legal, que veio estudando contigo, estudando, né, o material da liberação miofascial. Essa questão da relação com a gravidade, eu acho interessante, porque uma vez eu já mandei para você a frase de uma energia, né, de uma gravidade que flui através do corpo. E aí eu até brinquei com você com a relação e a viagem minha, aí você pode me cortar, a relação até de um pranayama, né, que eu falei, nossa, isso é pranayama, né, você se organiza e deixa a energia fluir através. E aí a liberação miofascial, essas práticas falam de um fluir da gravidade através. Eu acho interessante isso, porque para mim o fluir da gravidade através é prana fluindo, é pranayama fluindo. E aí, me conta, me fala sobre isso, porque isso é muito legal. É interessante porque você estava falando do Bob Esponja, né? E das torções. Sim, E daí, quando você falou isso, eu me lembrei que tem uma coisa muito legal que quase ninguém lembra. A maioria das nossas estruturas musculares, elas são em diagonal. Tem raras as exceções. Nós somos inteiros na diagonal. Por quê? Porque a gente é feito para se movimentar. E a gente se movimenta em espiral, né? Quando a gente caminha, e aí vamos lembrar das torções de novo, né? Você tem uma passada com a perna direita, uma torção do membro superior esquerdo. E daí você vai fazendo o que? Uma relação de cinturas, né? Lá, perna, João. cintura pélvica e cintura escapular, criando uma torção, que é o que a gente chama de contralateralidade, que é onde a gente cria essa espiral toda, né? Essa estrutura diagonal. E aí, é super legal, porque quem é o centro dessa espiral? Que estrutura que é o centro dessa espiral? É a Coluna coluna. vertebral, né? É a coluna, que tem aquela curvatura, que por conta daquela curvatura, quando a gente torce, distorce, consegue criar uh, força de caminhar com muito menos esforço, e que aí, quando a gente está na estática, se isso tudo está funcionando, existe uma linha que atravessa. Uma linha que atravessa, que faz com que a gente se comporte dentro de um eixo. Que eixo que a gente tem que funciona em mim e em você desde a hora que a gente nasce até a hora que a gente morre? É a gravidade. A gravidade não é um eixo perpendicular que vem na Terra? Se a gente tem um comportamento melhor nesse eixo da gravidade, ela passa a atuar na gente de um jeito diferente. Se eu sou curvadinho, como é que esse eixo como é que essa força da gravidade vai atuar contra mim? Ela vai me amassar, certo? Se eu tenho o meu eixo coerente com a força da gravidade, como é que essa gravidade vai atuar em mim? Ela não vai atuar, porque a gente está no mesmo vetor. E daí eu tenho um eixo de crescimento. Por isso que quando a gente faz um bom trabalho postural, quando a gente pensa o corpo inteiro, seja com movimento, seja com liberação miofascial, a pessoa sente que ela cresce. Ela cresce porque a força da gravidade passa a atuar com uma força muito menor contra aquele peso da pessoa. É assim que funciona. Eu vou. O Beto está fazendo uma pergunta aqui que eu vou falar para tu, mas eu vou fazer uma colocação. Quando você comenta sobre isso, eu fico pensando, de novo, voltando no pranayama, que quando eu me alinho com o eixo da gravidade, há um desgaste menor de energia. Né? Eu não gasto energia para me manter numa posição e lutar contra a força da gravidade, porque eu estou em sintonia Uhum, com ela. E aí aquela uhum, história, se eu não gasto energia com isso, porque quando a gente vai lá nas escrituras e vai pensar em pranayama, pranayama não é só ficar fazendo exercício respiratório.
é direcionar o prana para onde você quiser, né? É uma utilização inteligente da energia vital. Então, se eu não gasto com postura, eu vou gastar com outras coisas, né? Então, é uma utilização. Eu acho muito legal essa. Quando você linka tudo que você me passa, o que você vai ensinando nos cursos com o yoga, porque para mim faz sentido. Eu não vou gastar energia me mantendo. Eu não preciso disso. A energia eu vou usar para outras questões, né? O É. Beto está perguntando uma coisa aqui, ó. Como você relaciona os asanas com a liberação miofascial? Então, é muito interessante, né, você pensar que ah, quando você tem uma coerência de tecido, antes de qualquer coisa, é importante falar, falar que dentro do conceito, não existe postura correta, existe postura coerente, coerente com aquele corpo que pratica. Então, quando você pensa o asana numa linha coerente, numa linha de tecido, e os trilhos anatômicos do Myers ajudam muito nisso, né? Porque você tem lá linha anterior, linha posterior, linha lateral, linha espiral e a linha anterior profunda, a linha interna, né? Quando você pensa o asana dentro daquele conceito, dentro desse contexto, Deu. tá? Não, mas o que travou? Tu vai, É, continua, porque tem mais pergunta aqui. A Jeane continua causando. Mas termina, olha lá. vai. E então, dentro desse contexto, você tem o asana trabalhando a linha do tecido. Tem coisa que a gente tem que fazer o trabalho de liberação miofascial, porque o trabalho de liberação miofascial não Deu uma trabalha o tecido para fazer a consciência chegar naquele lugar, para fazer com que conta da falta de percepção naquele lugar. Mas é incrível, você mesmo tem trabalhos incríveis aí em Santos com essa coerência de tecidos e trilhos e mudança de estrutura. Na realidade, vai respondendo um pouco o Beto, dá para montar, e você monta, e eu também, atualmente, eu já comecei, eu monto, você consegue montar uma aula de yoga, uma prática, uma sequência de yoga, baseada nos trilhos, É, os trilhos anatômicos. Dá é, para perfeitamente você trabalhar dessa maneira, e que seria o movimento, né? O trabalho de movimento, né? é. No site do Centro Viveca tem as lições de casa. Boa parte das lições de casa são baseadas em trilhos. Você vai para poder organizar o corpo. Dá para fazer desse jeito também. Falando aqui, ó, mas se o corpo já gerou compensações e o nosso aluno não tem dor, você acha que devemos interferir no padrão postural dele? Depende dessa coerência. Ah, dor é só um sintoma da desorganização. Não é porque existe ou não um sintoma que aquela pessoa se relaciona bem ou não com a gravidade. Porque você pode tornar aquele movimento mais fácil, mais simples, com menos energia, relacionando ele melhor com a gravidade, fazendo um pranayama ficar melhor. É muito mais fácil pensar na organização corporal para a execução do asana e para a melhora da estrutura da pessoa do que deixar a pessoa num lugar comum. O que a gente precisa ver, que é importante, é que ninguém muda ninguém. Às vezes, você tem uma coisa que é. A palavra foi embora e já já ela volta.
o, você tem aquilo que ela precisa para estar no mundo naquele momento, e é como ela chegou até aqui, como ela sobreviveu a esse mundo, certo? E aí a gente precisa ir medindo e percebendo aonde a pessoa pode, naquele momento, o que que ela pode dar naquele momento, né? Qual é a possibilidade de adaptabilidade que ela dá para a gente para ela seguir em frente e melhorar, né? A gente fala de melhora como pessoa, mas a gente tem uma estrutura densa que chama corpo, né? E aí é interessante porque a gente está falando de ciências que trabalham do denso para o sutil. Quando a gente cria uma mudança na estrutura, muito provavelmente isso vai refletir no todo, inclusive no psíquico. Então a pessoa pode não ter uma dor, mas você descobre que ela tem uma repetição de padrões, quaisquer que sejam. E que daí, com a estrutura modificando essa mudança, provavelmente o padrão psíquico pode mudar também. Então, você está dizendo que de repente não é uma dor física, mas pode ser, eu posso até estar exagerando, pode ser uma dor até psíquica, enfim, um padrão que leve a um sofrimento É, psíquico, uma repetição de um comportamento que leve a um sofrimento, quer dizer, ou seja, você não interfere na estrutura, não está refletido no físico, mas está refletido em outros níveis. é. E quando você melhora a estrutura da pessoa, você faz os movimentos dela ficarem mais fáceis, você faz com que ela durma muito provavelmente melhor, porque ela gasta energia, você faz com que a pessoa economize energia e ela pode gastar energia com coisas que são muito mais profundas, do tipo ser uma pessoa melhor simplesmente, né? E quando você faz uma pessoa gastar menos energia, quando ela muda de estrutura, tudo fica mais fácil, você empodera a pessoa. Tanto no trabalho de liberação miofascial quanto no trabalho de movimento. O que este empoderamento pode proporcionar a uma pessoa, né? Tipo, aqui. Não, é que eu fico viajando, assim, porque tu sabe que eu fico me segurando para não puxar todo pro lado do psiquismo, né? Que aí tu já me puxa a minha orelha, né? Mas realmente, é todo um desencadear aí de uma movimentação proposta e a gente vai tendo respostas fantásticas Pois é. com os alunos, e Uhum. inesperadas, né? E até assombrosas muitas vezes, né? A partir do momento Exato. que eu comecei a trabalhar com essa tua ideia, eu achei. Eu comecei a comentar com você, né? Que eu comecei a receber até relatos é, que me assustaram, né? Que às vezes eu até entrei em contato com você, né? A minha orelha sumiu, né? A minha orelha desapareceu. Me mandavam uns quadros de Picasso. Olha, hoje eu tô parecendo esse. Eu me sinto como esse quadro, né? Parecia um cubista. Eu falava, meu, cadê essa pessoa, né? E eu lembro que eu conversei com você sobre isso, sobre esse novo lugar, né? É, Que as pessoas estavam indo com essa visão de aula. É é. E a quantidade de uma gente puxada que muda de aqui. vida quando a estrutura do corpo muda, né? Hum? Sim, sim. E aí eu lembro, eu queria que você comentasse com o pessoal, porque a gente está trabalhando com essa ideia. Isso é uma ideia bacana. Quem quiser depois aprofundar mais, vai perguntando aí de proposta de trabalho corporal, é muito bacana. Mas eu queria que tu comentasse sobre essa questão do desmontar, como se fosse uma caixa de Pandora, né? Lembra que eu falei, o pessoal está desmontando, e desmontar é fácil, remontar é que é o problema, e quando remonta, pode remontar todo estranho. Ele já vai traduzir essa nossa fala aí para É. ninguém ficar perdido. Tu lembra disso? Para ninguém ficar perdido no rolê, explica desde o começo. Porque você Não, e propõe aí a gente. um desmontar para depois montar, né? E você tem que orientar a montagem de novo, né? Ou não. Porque a gente propõe, né? A gente começa a propor diferenciação, que não deixa de ser o desmontar, né? A gente quer que a mão seja mão, que o braço seja braço, que o punho seja punho, né? E aí depois, como é que a gente faz esse conjunto inteiro trabalhar junto? Que aí é o barato. Que quando a gente começa a desmontar é muito legal, mas até fácil. Difícil é integrar, é fazer todo mundo junto trabalhar, né? Como é que você faz o todo funcionar? Integração é isso. Integração é o todo funcionando junto. É quando
a soma individual das partes, aliás, a soma das partes é muito mais do que se você somar cada pedacinho separado, né? O todo se torna uma coisa muito maior. Isso é integração, isso dá trabalho, né? Fazer uma pessoa inteira funcionar como um todo. Porque daí a gente volta para a roupa de mergulhador. Como é que isso aqui funciona com o tornozelo lá embaixo? Como é que um pé de suporte funciona? Lembra que lá atrás, quando eu comecei a dar aula de yoga, a pessoa que estava com dor cervical passava a dor cervical quando eu mexia com posteriores de coxa? Então, como é que fica esse comportamento de pensar o todo e pensar nessas influências quando a gente, por exemplo, está trabalhando com dor? Porque no final das contas, eu adoro isso, nunca é o bandido que está gritando, é a Sim, vítima. É quem está sofrendo uma descompensação lá, né, que está reclamando. Então, quando a gente diferencia, né? Por exemplo, tem algum tecido que não deixa eu subir o braço. Mas eu preciso subir o braço porque eu preciso pegar o prato que está no armário, eu preciso estender roupa, eu preciso pegar alguma coisa lá em cima. Cada vez que eu faço isso, tem uma coisa que está segurando meu braço. Isso quer dizer que tem uma outra parte que está fazendo mais força porque tem outra segurando. Preciso diferenciar, né? Fazer com que cada parte faça seu trabalho, para que no final das contas o todo funcione e eu consiga alcançar sem o menor esforço, né? Como é que eu faço isso? Pela percepção, percebendo, diferenciando, né? Como é que eu sinto cada pedacinho do meu corpo, né? Como você faz nas aulas? Como é que eu diferencio cada parte? Como é que eu trabalho em conjunto como uma linha, né? É super importante, super interessante fazer dessa forma. Eu costumo falar para eles, eu acho, veja, né, fala aí para mim se tá correto esse pensar, que o corpo, você tem que tentar entender ou perceber ou sentir que o corpo, ele está conectado, né, existem conexões, mas ele não está fundido. Então não há fusão entre as, Exato. não tá, as partes não estão fundidas entre si, né? Então quando você pensa num pé com um tornozelo, não é uma bota de gesso, né? Você não está É, calçado numa bota, né? Porque senão você parece que você está exato. vestido numa bota de gesso. Você É, tem que ter mobilidade. Então, pé é pé, tornozelo é tornozelo, eles estão conectados, mas eles não uhum, deveriam estar fundidos. Pelo é, menos essa foi uma estratégia que eu né, usei, uma fala, para eles entenderem isso. Que não é um é, boneco espalhado jogado, mas tem conexão, mas tem que uhum, ter uma certa independência também, né, entre exato. si, Diferenciar para integrar, para uma que cada um possa diferenciação. fazer seu trabalho, né? Sem ter nenhum preguiçoso no meio do caminho para os outros terem que trabalhar demais. Aí a hora que está todo mundo muito bem diferenciado, você faz todo mundo trabalhar em conjunto. Conta para eles, eu acho legal essa história, a história da festa, né, a festa no corpo. Já contei essa história para Ah, os meus, que é bem isso daí, a festa no corpo, eu acho fantástica essa história da é, festa. é. Porque quando a gente está olhando para uma pessoa caminhando, e agora vai ser muito legal, porque eu acho que todo mundo que está aqui vai começar a prestar atenção nisso, e isso é um vício perigosíssimo e muito divertido, que é olhar para os corpos e não ficar caçando defeito. Ai, esse ombro direito é mais alto que o ombro esquerdo. Ai, a cabeça é virada. Ai, o quadril não sei o quê. Principalmente quem vem da área da saúde, e eu não me excluo porque eu vim de uma especialização de um instituto de ortopedia, uh, mas que quando você olha o todo, quando você olha uma pessoa se movimentando, tem uma graça, é super bonito de ver, independente. Porque você olha uma pessoa lá de longe, você consegue descobrir quem é, não é? E aí quando você Sim. observa esse movimento da pessoa, tem sempre alguma falha, alguma falhazinha de percepção, que muito provavelmente pode ser a que causa dor, uma disfunçãozinha. E um jeito legal de olhar isso é falar assim: que pedaço desse corpo, se esse corpo fosse uma festa se movimentando, que parte do corpo não está participando da festa?
Sabe aquela pessoinha que tá lá no cantinho, tá com uma bebidinha, tá todo mundo se divertindo, mas tem um cara ali no cantinho que não tá legal? Quando a gente vê uma pessoa se movimentando, você vai ver isso. E aí eu convido todos vocês que estão assistindo a olhar quem está aí em casa com você, caminhando, a observar quando essa pessoa caminha, que pedaço não está participando da festa, né? Depois eu quero que vocês me contem, me mandem mensagem, você vai, eu vi isso, eu vi aquilo, porque é muito legal de ver, porque é mais fácil de perceber onde não está funcionando. É simples. E eu costumo falar para os meus assim, que se forem muitos os chatões que não querem participar da festa, os demais convidados eles têm que se esforçar ainda mais para a festa rolar, entendeu? Então sobrecarrega os Ou, demais convidados, entendeu? Porque se for um é, cara ou outro, às vezes tudo bem. Mas se for uma galera enorme sentada num canto com cara de chuchu, os demais uhum, convidados vão ter que se virar nos 30 para fazer a festa rolar, entendeu? Para fazer a festa é, ter um sucesso, acontecer, entendeu? Falei assim, então comecem a olhar é. isso daí em vocês. Quem são os chatões da festa que não estão a fim de entrar, entendeu? Entram de um lado, não É. entram do outro lado. Ou às vezes tem duas festas diferentes rolando. Sim. Você vê que tem uma Numa, festa na numa tá metade rolando assim, uma bossa nova e no outro tá rolando uma rave, né? exato. Tipo, aqui é a galera da bossa nova, aqui é a galera da rave, né? Então, Exatamente. há uma falta de Exatamente. sintonia. É. Eu faço um convite. E, e você sabe que aí, voltando para um assunto importante, é, muitas vezes o que acontece é que a participação da festa não acontece porque tem algo acontecendo daqui para cima, que influencia daqui para baixo. Que é para isso que a gente fez que a gente vai fazer o curso de ATM. Porque tem tanta coisa que acontece com região de boca, região de pescoço e cervical que influencia no resto do corpo, porque tem uma coleção tão grande de musculaturas e funções de quando a gente se desenvolve quando a gente é criança aqui, que influencia a gente para a vida inteira, que às vezes a festa não está acontecendo aqui e ela influencia na festa lá embaixo. Então, às vezes, tem funcionamento na própria TM que a gente deixa de lado por não entender a sua estrutura, mas que pode influenciar uma coleção de coisas no corpo, né? Eu posso comentar Principalmente com uma eles do falta de texto que tu me mandou, que foi o inferno? Posso comentar do qual? texto assim, do Da ATM, do TM? texto de ATM. Vou só Pois é. comentar, porque aí tu vai amarrar aí. Gente, ele me mandou um texto de ATM para eu ler. E aí, no final das contas, eu já não sabia se o problema era ATM, ou era o pé, ou era o resto. Porque tem tanta coisa que pode dar errada por conta da ATM que dá até desespero. Se tiver faltando um dente na boca, já dá um BO geral em tudo que vocês nem imaginam. Então, vão dar uma olhada. É Eu uma liguei, eu obturação escrevi mais para ele, eu falei, alta. meu, tô desesperada. É. Não, Fala basta o lá. dentista fazer uma obturação mais altinha aqui, no encaixe, a altura da mordida já mudou. Aí pensa, ó, vamos dar um exemplo rápido. A altura da mordida mudou. A mordida mudou meio milímetro para cá, certo? O que vai acontecer? A mandíbula vai mudar de lugar, certo? Faz assim e vê o que acontece com a cabeça. Ó, a cabeça quer inclinar, Já? É. beleza? Inclinou, a cabeça quer inclinar. O olho quer horizonte. É, pra cá, a cabeça vem para cá. O que acontece com o pescoço? O pescoço torceu. Coluna mudou, torceu, já era. Já rodou Então a TM coluna, que já influencia pegou na muito. respiração, que já mudou tudo o resto. Gente, a ATM é um inferno, juro por Deus. A ATM É, é um inferno, estudem ATM. Porque eu mandei para ele, eu falei, eu já não sei de mais nada. Aí ele, quem que é? O pé é o problema ou a ATM é o problema? Quem veio primeiro, ovo ou a galinha? Foi a resposta é dele, sabe a resposta do oráculo. super difícil de Não saber. sei o que veio primeiro. Então, é um inferno, sem brincadeira. Estudem ATM. Para quem vai ser professor, deem uma olhada na mordida dos seus alunos. Dali você vai Presta começar a uma... inferir uma série de coisas. Aproveita o sorriso. Vai ver quando o teu aluno sorri. Olha lá. Eu É a li sobre mordida o uso de cruzada. aparelhos. Ó, é o meu caso. Eu li sobre o uso de aparelho e escoliose em adolescentes. Impressionante. Olha lá.
E a galera mete aparelho em todo mundo e aí vai, né? É, a gente tem assim, quando você, isso vale para o corpo inteiro, vale pela minha experiência de quiropraxista. Quando você coloca a estrutura óssea numa posição, tem uma coleção de tecidos moles em volta que estão acostumados com uma outra posição. Volta, volta, ou você força uma situação de tensão que vai criar um monte de problemas. Então, ah, você tem, por exemplo, posições que são criadas dentro da estrutura da boca ou por alguma manobra, alguma coisa, que vão forçar os tecidos, né? Musculatura. Essa musculatura que, de baixo, de gastro, supriorde, esse monte de nome aqui muscular, que vai repuxar, inclusive, tecido de diafragma. Então, muito bonito, minha mordida encaixa aqui. E o resto, como é que está se comportando? É super importante pensar o corpo como um todo. Como é que os tecidos moles vão se comportar com os ossos? Né? Porque no fim das contas, ah, a estrutura óssea não fica de pé sozinha. Ela tem uma estrutura de tensão ao redor. Se essa estrutura de tensão não quer que aquele osso fique naquele lugar, ele não vai ficar. Você vai criar um problema. Né? Por isso que é tão importante pensar nos tecidos moles, e aí a gente está falando de face, músculo e tal, como posicionamento corporal. É super importante. Assim tanto para a TM, quanto coluna, quanto para o resto do corpo. Bru, tá faltando 5 minutos, a gente vai ficar te ouvindo pela eternidade. A gente, mas tá faltando 5 minutos. Passou rápido, cara. Passou muito Passou, né? rápido. Passou muito Que rápido, bom. faltam 5 minutos. Pessoal, se Alguém alguém tem... quiser fazer mais uma pergunta, aproveita, antes que o Instagram nos corte. Se ninguém for perguntar mais nada, eu vou começar a encerrar a nossa conversa com o Bruno, porque realmente eu fiquei impressionada como passou rápido a conversa. Alguma Bom, pergunta? Todos bem? Bom, eu acho que só você enxerga as oi, fala, Bruno. perguntas, né? Vai subindo para mim, pelo menos. A última que eu vi foi a da Geane, a última que subiu foi a da Geane. Se ninguém mais tiver Perfeito. perguntas a fazer. Ó, Bruno, Tânia Munciati está agradecendo. Seguinte, o Bruno, faz outra live com o Bruno, Dri. Alguém está pedindo para fazer outra live contigo. O Bruno Sim. volta, tá bom? Aí a gente continua esse assunto. Quarta-feira, obrigada, Jean. Quarta-feira que vem, novamente, chante portas abertas, tá bom? Bruno, o Bruno está aqui com a gente em Santos, tá? Quem quiser conversa aqui conosco. É um prazer sempre. Eu sou a discípula dele. Aí, mestre Harion. Ó, indicação de livros para aprofundar o assunto. A Jane está pedindo. Começa pelos trilhos anatômicos do Myers. Ah, beleza. Acho que é a melhor, né, pegada? A melhor pedida, né? Eu acho que é. Foi por onde eu comecei. Faz meu curso, né, Jane? Faz favor. É. Galera, curso de liberação miofascial do Bruno, pelo amor de Deus. Quem tem professores, ATM, acho que quando a gente jogou ATM, a gente passou para quando? Nem lembro, agosto? Acho que é De agosto. Deus? De... Agosto. Curso de É, ATM, agosto de Deus. ATM em agosto aqui em Santos. Primeira vez, inédito, surgiu porque eu mandei o curso, coisa todo para ele, cheio de dúvidas, e ele bolou um curso de ATM para tirar as dúvidas da gente, tá bom? isso. Que serve pro. Fala. Oi? Pode falar, serve pro? Serve para todo terapeuta de movimento, professor de yoga, professor de dança, fisioterapeuta, para quem trabalha com terapias manuais, quaisquer que sejam, quem quer entender um pouco mais a respeito, para todo mundo, É professor de educação muito, muito. física. De educação física, é impressionante, vale muito a pena. Bru, vou agradecer, tá bom? Obrigada. Obrigado a você, adorei. Foi muito show, adorei. Eu ficaria conversando mais tempo aqui. Não fui eu que perguntei, mas quero mesmo fazer o curso. Tem que ser durante a semana. Falaram que tem que ser durante a semana, Bruno. Ih, Olá. Aí tem que ver aí a gente dá um contigo. Tem que ser jeito. durante a semana. A gente dá um jeito. Obrigada a todos por terem vindo, tá bom? Obrigada ao Bruno aí pela conversa, pelo bate-papo.
O Bruno tem o perfil dele, que é o Centro Viveca. Então entra aí no Instagram, Centro Viveca, e aí repete o nome do livro, Bruno. Estou Trilhos anotando. Anatômicos do Thomas Myers. Myers é Myers. Trilhos Anatômicos, do Thomas Myers, tá bom? Livro, como a Luciana falou, livro de cabeceira, galera. Se vocês Olha lá. querem entender o corpo de vocês, aí do seu aluno, o seu corpo de uma outra forma, que é muito bacana e está muito alinhada com o yoga. Boa. Beijo. Tchau, Beijo, prof. obrigado.